A Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos amados e queridos irmãos que estão conectados nessa programação desta manhã maravilhosa, no segundo dia da nossa semana, mais uma semana ensolarada. Deus venha abençoar a cada um dos amados que estão conectados no programa, que estão aí ligadinho com a gente, e Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. E sem perca de tempo, amados, nós vamos meditar hoje no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 17, mas vou ler a parte B do versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, e eu que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, este livro, este capítulo 1 aqui de Apocalipse, é o capítulo da introdução do livro do Apocalipse inteiro. Glórias a Deus. A qual João foi arrebatado em espírito e teve essa visão maravilhosa. E a mensagem dessa introdução era a mensagem que eis que todo olho verá. Então, no versículo 7, Jesus voltando um dia, mas esse versículo não é para a igreja, para o arrebatamento da igreja, mas sim, esse versículo exatamente vai acontecer quando Jesus vier com a sua igreja para implantar o seu ministério por 1000 anos na terra. Este livro de Apocalipse é riquíssimo em ensinamento. Isso é o livro chamado o livro das revelações, porque no livro de Apocalipse nos traz uma informação assim. Fala sobre os 7 selos, os 7 trombetas, fala sobre a bem-aventurança, fala dos mártires chegando nas bodas do Cordeiro, fala da igreja quando entra no capítulo 19 da igreja glorificada, a qual receberá as vestes nupciais para adentrar para as bodas do Cordeiro. Fala do trono branco, fala do julgamento, mas fala também de novos céus e nova terra. Glórias a Deus. E aqui Jesus se apresentou para João, e João quando viu o Senhor, ele caiu como morto, mas o Senhor levantou ele e começou a falar com ele, e dizendo: escreve as visões, tudo quanto vou te revelar. Vai escrevendo. E João, ele foi anotando tudo como deveria acontecer. E sabemos, amados, que esse livro aqui é o livro das revelações, livro que traz para nós grande ensinamento para o futuro. Este é o livro do futuro, a qual está bem pertinho de nós. Nós estamos já à beira de todos esses acontecimentos a desencadear nesse tempo. Glórias a Deus. Mas uma coisa é, amados, aquele que falou com João, aquele que João encostou a sua cabeça no peito do seu mestre, aquele que disse assim: nós apalpamos no verbo, o verbo estava com eles, o verbo conviveu com eles, andou com eles, comeu com eles, dormiu com eles aqui na terra. Mas quando Jesus estava agora no seu reino glorificado, João, quando viu a face do Senhor, ele caiu por terra como morto, mas o Senhor sustentou e levantou ele, para que ele viesse
trazer ao último livro escrito para as revelações do futuro. Glórias a Deus. E Jesus dizendo para João, dizer: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amados e queridos irmãos, nós não devemos temer, principalmente a morte. O cristão, ele tem que ter na sua mente, no seu coração, como a morte é lucro para nós. É como Paulo lhe disse, que a morte do cristão é como lucro. Paulo, ele tinha o desejo ardente de estar com o Senhor, mas o Senhor privou ele do pedido que ele fez, porque ainda tinha grandes coisas para Paulo fazer nesta terra. Pois da mesma forma acontece conosco da atualidade. Muitas vezes nós até mesmo pedimos que o Senhor nos tire desta terra, mas o Senhor nos não tira pelo fato que ainda tem a obra na nossa vida. É que nem o meu caso, uma certa feita, anos atrás, eu pedi muito ao Senhor que o Senhor me preparasse, me recolhesse, mas um dia Deus falou comigo que não era tempo, porque ainda tinha uma caminhada muito grande pela frente, e era o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Amados, é coisa linda quando nós cremos e acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo verdadeiro. Ele é fiel para cumprir as suas promessas para a nossa vida. E nesta manhã eu profetizo na tua vida: não temas do que você está passando. Talvez você esteja numa situação difícil, até mesmo lamentando os problemas que te cercam, mas uma coisa é: não temas, porque aquele que vive, que reina eternamente, ele é fiel para te abençoar, ele é fiel para te dar a vitória. Aleluia. Somente creia, amados e queridos irmãos que estão ouvindo. Seja fortalecido nesta manhã pelo poder da palavra de Cristo. Ele é a razão da tua vida, ele é a razão da minha vida. É ele que nos fortalece, é ele que nos dá ânimo, coragem. Assim como ele encorajou João, quando João se viu como nada adiante dele, mas ele fortaleceu João, para que João fosse lúcido nas suas escritas, para que nada do tudo quanto João ouviu da parte dele, nada viesse ficar fora. E a mensagem também desse capítulo primeiro é uma mensagem introdutória. A mensagem também era o seguinte: era para enviar 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Então a missão era muito grande. E eu vou mencionar somente uma igreja, porque o tempo já não tem mais tempo para falar. Mas uma coisa é, amados, a igreja foi as 7 igrejas receberam 7 cartas, porque o João, ele contemplou uma visão gloriosa, que na sua destra tinha 7 estrelas, e essas 7 estrelas eram os 7 pastores das 7 igrejas. Aleluia. Ele também viu um candelabro. Então na visão dele também viu um candelabro com 7 lâmpadas. Isso se referia à igreja de Cristo. Jesus passeia pelo meio da sua igreja. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amados, quando já a primeira carta foi enviada à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, geograficamente, ela era a igreja mãe da Ásia Menor, aonde foi aberta nas pregações de Paulo, na evangelização de Paulo da sua época. E aí foi a primeira igreja que foi implantada, e das demais igrejas. Mas a igreja de Éfeso, ela recebeu uma carta quando o Senhor, ele disse para aquele ministro da igreja, diz: olha, eu sei das tuas obras, conheço as tuas obras, sei que tem lutado, labutado, sei que você tem
ser sacrificado, sei que você tem feito muitas coisas, e foi dando relatório de tudo quanto aquele ministro fazia na igreja de Éfeso. Mas por quanto o Senhor, lá no capítulo 2, versículo 4, o Senhor agora, ele traz uma mensagem diferenciada, dizendo: por quanto deixaste o teu primeiro amor. Então, o principal daquela igreja de Éfeso era o amor que tinha perdido. Era uma igreja rica, uma igreja bem abastada, uma igreja com grandes componentes de membresia, mas por quanto a igreja, ela crescia, e mais uma coisa estava faltando, que perder o primeiro amor. E esta é a mensagem para nós nesta manhã, amados. Sabe o que é isto? Nós muitas vezes fazemos tantas coisas para Deus, mas nós acabamos perdendo o primeiro amor, que é a essência da nossa vida espiritual. Não adianta nós fazer grandes coisas, fazer com que muitos olhem para nós e dizer assim: este homem, esta mulher é um grande homem, é uma grande mulher. Mas por quanto quem vai nos aprovar ou desaprovar é o próprio dono da obra, Jesus Cristo. Ele aprovou todas as obras que aquele pastor estava fazendo na igreja de Éfeso, mas por quanto reprovou, porque perderam o primeiro amor. E quando um crente perde o primeiro amor, o sinal é este, que já não tem mais prazer pela palavra de Deus, não tem mais prazer para ler a Bíblia, não tem mais convicção de uma leitura da Bíblia. É simplesmente a Bíblia só tem na prateleira ou na estante para pegar, para ir para um culto. E muitos também já deixaram de levar as suas Bíblias para a igreja, a não ser por causa que tem sempre aquela questão da desculpa: eu esqueci, eu deixei em casa. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus tem que ser prioridade na nossa vida, pois ela é o alimento da tua alma todos os dias. Se nós não se alimentar fisicamente, biologicamente, nós vamos perecer, vamos ficar enfraquecidos. E se a palavra de Deus também, se nós não se alimentar com ela, nós vamos ficar enfraquecidos na nossa vida espiritual, e nós vamos ficar sem alimento, desnutrido pela palavra. Mas nesta manhã, a palavra vai de encontro a ti no teu coração. Começa a glorificar a Deus e começa a refletir como que está o teu amor. Faça uma avaliação do teu amor. Como que você está? Você está amando a palavra de Deus, ou você deixou de amar a palavra de Deus? Está fazendo tantas coisas e ao teu redor dá tempo para tudo, menos para sentar e meditar na palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, não temas os problemas que nós enfrentamos. O mundo que nós estamos evidenciando é um mundo que está conturbado. A população mundial está em grande desespero. Aparentemente parece que está tudo certo. Não, amados, não está nada certo. A igreja de Cristo, ela está marchando para o final de todas as coisas, e nós temos que ser conscientes desta realidade na nossa vida. Nós não podemos ser omissos, aleluia, com a nossa própria fé, com a nossa própria, aleluia, com o nosso próprio interesse para as coisas de Deus. Nós temos que estar atento a tudo, porque o fim está chegando, o momento está chegando, e nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. No versículo 18, Jesus se apresenta para João dizendo assim: e eu que vivo fui morto, mas eis aqui que estou vivo.
Jesus se apresentou a ele: eu fui morto, mas eis que estou vivo e vivo para sempre. Amados e queridos irmãos, o nosso Senhor, Ele morreu por você e por mim, para dar um direito de hoje eu estar ministrando a palavra ao vosso coração, para dar um direito aos amados a ser cidadãos dos céus. Aleluia, foi tudo pelo amor de Deus, a qual enviou seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados e queridos, levanta as vossas cabeças. Talvez se você estiver desanimado, triste, até mesmo desiludido, até mesmo pensando de abandonar a fé, porque já não vale mais a pena, seja renovado nesta manhã pelo poder da palavra. Seja nesta manhã fortalecido a tua fé, que a tua fé não desfaleça nessa caminhada, porque resta só um pouco coxinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ele fez a promessa que voltaria, e ele vai voltar para buscar a igreja de Cristo, a igreja, aleluia, aquela que ele comprou na cruz do Calvário. Aleluia, você que está ouvindo a mensagem, seja a igreja gloriosa de Cristo, aquela igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, aquela igreja pura, verdadeira, só preparada para o momento do grande dia da volta de Cristo à terra, porque ele venceu a morte. Nós não devemos temer a morte, porque ele mesmo disse para João: eis que tenho a chave da morte e do Hades. Ele tem a chave. O inimigo nem na casa dele tem chave, porque está nas mãos do Todo-Poderoso, e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não devemos temer a morte, porque a morte para o cristão é lucro. A morte para o cristão não deve ser coisa de pavor, não. Deve ser momento de glorificar. O verdadeiro cristão, ele anseia pela sua morada, porque Jesus mesmo disse: aqui neste mundo não é a nossa morada, mas a morada é celestial. E a igreja de Cristo é aquela igreja espiritual, aquela igreja que mantém a sua vida em comunhão com o Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Não temas, meu amados. Se você está sendo perseguido, talvez você está sendo até mesmo caluniado, e muitas coisas sucedem na vida de um cristão, mas nós não devemos temer coisa nenhuma, porque ele garantiu a nossa vitória, e a tua vitória, a minha vitória é certa, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Deus, ele está no controle da situação tua, da minha situação. Ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe como fazer na tua vida, como trabalhar no teu sentimento, na tua vida nesta manhã. Seja renovado pelo poder da palavra, seja abençoado, seja alcançado, seja nesse momento renovada a tua fé, a tua esperança, e além disto, o amor no teu coração. Se você anda desanimado na sua vida, saiba, amados, que nesta manhã é momento de uma reflexão espiritual, e você vai alcançar a tua vitória, porque aquele que nos comprou, aquele que nos adquiriu, aquele que nos resgatou da maldição, da perdição, ele é fiel para cumprir a sua palavra. A promessa de Deus, aleluia, ela é fiel, ela nunca falhou e nem vai falhar. É somente nós ficar na posição certa, esperando
o momento certo da nossa grande vitória. Breve a igreja vai cantar o hino do triunfo. A igreja de Cristo, ela está preparada no meio dessas multidões, no meio desse povo. Deus vai tirar a sua igreja glorificada, a sua igreja que não se contaminou com o mundo, a igreja que ela é pura e verdadeira e fiel ao Cordeiro. Aleluia! Seja a igreja de Cristo. Se você não tem, é um crente em certeza da sua fé, da sua esperança e até mesmo da sua salvação, creia nesta manhã que a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir. É somente você ser fiel àquele que te chamou e que te vocacionou para esta tão grande salvação. Não abra mão da tua salvação, não abra mão daquilo que Deus te deu para você. Talvez você esteja até mesmo afastado da igreja, deixou de comungar com os irmãos da igreja. A mensagem nesta manhã: volte enquanto há tempo. É tempo de salvação, e a salvação é hoje, não é amanhã. Não, porque o amanhã já não pertence a nós, mas pertence a Deus. Então a salvação chegou na tua vida, a salvação chegou na tua casa, e que nesta manhã, em muitos e muitos lugares que estão ouvindo a palavra, que o teu lar seja alcançado pela mensagem profética, a mensagem de Cristo, a mensagem que vem do céu para o teu coração, para a tua família. Deus, Ele está no controle de toda a situação. Ele sabe como trabalhar na tua vida, Ele sabe como fazer, aleluia, as coisas certas, amado. Não recue da tua fé, da tua esperança e do teu amor. Que Deus venha proporcionar na tua vida, aleluia, alegria da tua salvação. O crente tem que ter alegria da salvação. O crente, ele tem que glorificar o Senhor todos os dias, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Nós não devemos esquecer das promessas dele. Ele te prometeu uma promessa, Ele fez uma promessa na tua vida. Passou seus anos e talvez tem promessa que ainda não se cumpriu, e você está se perguntando: quando vai acontecer? Quando vai chegar esse momento da minha bênção? Saiba que hoje chegou a bênção na tua vida. Hoje é dia de redenção, hoje é dia de cura nesta manhã, a cura da alma, do espírito. Talvez tenha alguém amargurado do espírito, a sua vida está amargurada. Saiba que hoje chega o conforto na tua casa, chega a bênção na tua vida. Você será restaurado, você será curado, você será liberto. Se você sofre de problemas de enfermidade, saiba que nesta manhã Jesus se faz presente na tua casa, e Ele vai curar as tuas enfermidades. Ele vai entrar com a providência. Talvez você está precisando de provisões na tua casa. Saiba que o Deus que nós servimos é o Deus do deserto, aonde Ele dá pão, aonde Ele dá carne, aonde Ele dá água no deserto. O nosso Deus é Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê nele, porque é verdadeiro e fiel, e a sua palavra nunca volta atrás. A sua palavra é verdadeira para suprir a tua necessidade. Aleluia. Seja fortalecido nesta manhã, seja renovada a tua fé, a tua esperança, o teu amor. Que nesta manhã você receba da parte do Senhor uma renovação espiritual, e que você sinta a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Glorificado seja o teu santo e bendito nome.
nome, aleluia, porque grande é o Senhor em poder e em glória para nos abençoar. Que o Senhor venha te abençoar abundantemente a tua vida, aonde você estiver neste momento, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, que Deus venha trazer uma renovação espiritual na tua vida, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra profética no teu coração. Não temas o que há de acontecer, porque Deus é Deus que nos dá escape no momento certo e na hora certa. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, através dos milagres e através dos acontecimentos. Deixo esta palavra ao teu coração e que você venha ser renovado, fortificado nesta manhã pelo poder da palavra de Cristo na tua vida. Guarda bem no teu coração, porque esta palavra vai surtir um efeito na tua vida, no dia de hoje, no dia do amanhã e pela eternidade, pois a palavra de Deus vive eternamente. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. E neste momento nós vamos orar ao Senhor, e esta oração não vai ser eu que vai fazer a oração, mas vai ser a minha esposa que está ao meu lado aqui. Ela vai estar ministrando a oração ao coração dos amados. Deixo aqui um abraço a todos em nome de Jesus. Nosso Pai que estás no céu, neste momento, Senhor, Pai querido, neste momento de oração, Senhor, onde já ouvimos, Senhor, a pregação da Tua palavra, Pai amado, neste dia, Senhor, de segunda-feira, Senhor, nesse estúdio, onde o Senhor mais um dia, Senhor, colocou nós aqui para transmitir a Tua palavra. E eu quero, Senhor, orar, Pai, por todos os ouvintes, Senhor, que ouviram, Senhor, a Tua palavra nesta manhã, que possa, Senhor, receber no coração a alegria, a paz, a comunhão do Teu Espírito Santo, que também possa alcançar a salvação. Deus abençoa, Senhor, dá saúde, Senhor, todos que estão ouvindo, Jesus, que estão, Senhor, ligados, Senhor, nesta rádio, nesta manhã. Abençoa poderosamente, faz com que, Senhor, eles possam entender cada dia mais, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Senhor, fazer nas suas vidas. Abençoa a sua família, abençoa aqueles que estão, Senhor, enfermos. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, neste momento, cura, Senhor, todos que estão enfermos, Senhor, que estão, Senhor, neste momento, Senhor, de dor, Pai, no hospital, na cama. Deus abençoa e cura, Senhor. Faz com que, Senhor, a Tua palavra de cura venha chegar, Senhor, na cada vida, que nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, coloca por terra todas as barreiras, coloca por terra todas as correntes malignas, que venha, Senhor amado, Senhor, neste momento, Senhor, aprisionar esta vida. Meu Deus, liberta pelo poder do Teu sangue. Liberta, Senhor, esta enfermidade. Liberta, Senhor, esta vida. Deus, opera maravilha, curando e libertando, Senhor. Que alcance, Senhor, agora, meu Deus, todos os, Senhor, os países que estão ouvindo, toda a cidade, todas as vilas, Pai, todos os bairros dessa cidade, Pai querido, todos os lares, toda a família, Deus abençoando e curando e libertando, para que o Teu amor, que a Tua graça e a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, em cada coração, e que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, fechar, Senhor, esse programa com graça, Senhor, abençoando, Senhor, em nome de Jesus.
Eu peço, Senhor, agora que venha com suas mãos estendidas abençoar, Senhor, e guardar cada um debaixo do teu poder e do teu sangue. É a minha oração em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.